Yo, Geek, Surissima! O capítulo 842 de Kingdom começa com Tou e Nei se encarando. Temos o título do capítulo como o peso do fardo, enquanto Tou saúda a princesa lhe chamando de Princesa Nei. Tou diz que ouviu que Nei estava desmaiando várias vezes e que acabou desmaiando de novo ontem depois de acordar. Ele ficou preocupado, então veio até a sua residência para ver como ela estava. Nei então acaba perguntando ali se por apenas um instante podem conversar enquanto andam. Existe algo que ela quer perguntar ao General Tou, o que ele aceita de prontidão. Vamos falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Tou caminha um pouco atrás e questiona que, se não for um pouco ousado da sua parte, se ela aceitaria a sua mão. Tou já estava prevendo o que poderia acontecer. Mas Nei diz que está bem e assim chama o Tou para a conversa. Nei questiona Tou sobre o que ele achava que acontecia com as pessoas quando elas morriam, o que pega o Tou completamente desprevenido. Pra gente engatar pra caramba sobre o que é este capítulo e pra gente já ir com tudo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, para que o YouTube entregue ainda mais os nossos conteúdos. E quando você deixa o seu hypar, se torna membro e manda o seu valeu, meu amigo, aí com o algoritmo então recomenda ainda mais Kingdom aqui na plataforma, principalmente aqui no canal. Então se torne membro, mande seu valeu e deixe o seu hypar para fortalecer ainda mais o Geek Brasil. Nei então continua seu ponto de vista, dizendo que algumas pessoas falam que quando morremos simplesmente não há nada, apenas uma escuridão eterna. Outros dizem que existe um mundo que vem depois da morte e alguns acreditam que reencarnamos. E ela questiona quais são os pensamentos de Tou sobre o assunto. Nei diz que apesar de fazer parte da família real, ela é uma vilã sem igual na história, aquela que colocou fim à longa história da sua nação com as próprias mãos. Tou questiona por que ela diria algo assim. Ele reforça que Nei salvou a vida de milhares de pessoas e reforça dizendo que não é justamente isso que define uma ação de uma governante benevolente. Nei acaba respondendo que sim, mas então ela questiona que, persuadida pelas palavras de Tou, ela foi mesmo capaz de salvar a vida de muitos do seu povo, não apenas de Shin-Tae. Porém, por outro lado, o número que ela salvou não é nada comparado aos incontáveis sacrifícios de todos os povos de Han que vieram antes dela. Ela sente que fez com que todas as mortes deles fossem em vão. Nei então continua dizendo que agora dentro da cidade, pessoas incapazes de suportar a agonia estão tirando a própria vida. Eles deram suas vidas por Han para conectar aquele futuro com a geração deles. E ela, com as suas próprias mãos, destruiu aquela grande ponte construída com o sangue e a vida deles, reduzindo tudo a nada. Nei diz que a morte do general Hakuakan e de todos os seus homens é de sua responsabilidade e que eles nunca vão lhe perdoar. Um pedido ali de desculpas jamais seria o suficiente. Um pedido de desculpas jamais seria ali algo fatal para que ela fosse perdoada. Porém, se existir um mundo após a morte, ela deve se desculpar com todos eles. Nei diz que desde que desmaiou, ela tem tido o mesmo sonho, na verdade mais como um pesadelo. Um sonho onde todos aqueles que morreram gritam para ela dizendo: apressa-te e se junte a nós. Incontáveis mortos lhe cercam, gritando que vão lhe dilacerar por toda a eternidade. Nei começa a chorar bastante e Tou tenta lhe ajudar. A princesa continua dizendo que não tem como mais voltar atrás, porque o que ela acabou fazendo não tem mais volta. Isso é digno de ser amaldiçoado por todos os mortos de Han. Tou está em silêncio total, mas ele entende que precisa começar a falar. Tou então diz que também não sabe o que acontece com as pessoas depois da morte. Porém, ele diz que tendo testemunhado incontáveis mortes com seus próprios olhos, existe algo que ele passou a acreditar, o que faz Nei questionar o
que é. Tou diz que as pessoas mortas vão para um lugar onde não importa se alguém cometeu erros. Não importa se a pessoa foi boa ou má, não existe raiva e nem sofrimento, e que certamente não existem rancores. Quando uma pessoa morre, ela se torna uma luz quente, e vemos uma pequena luz acendendo perto deles. Isso se encaixa perfeitamente com a fala do Shin para a personagem sobre o poder da chama, quando o Shin e a Princesa Nei se encontraram pela primeira vez. Tou então diz que assim essas luzes se reúnem, enquanto vemos elas se reunindo no meio da página. E de repente o Hara nos entrega uma página dupla absurda, com uma pira enorme ali no meio de Shin'Tei. Nei consegue ver a pira e o Tou segue dizendo que quando essas luzes se reúnem, eles se tornam um grande pilar de luz que se eleva até os céus, brilhando sobre todos. Nei então começa a chorar ainda mais ao conseguir visualizar o mundo pós-morte ali do Tou, a grande pira de luz que ela acabou visualizando através ali da narrativa do Tou. Assim, o general começa a dizer que ver Nei tão abalada daquele jeito é o maior fracasso dele. Ele subestimou o peso esmagador do fardo que colocou sobre ela e assim lhe questiona se ela lhe permite a partir de hoje, Porém, todavia, o Tou não consegue terminar de falar, porque o que ele vê lhe deixa em estado de choque. As coisas acontecem de uma forma muito rápida, de uma forma assim que ele nem consegue ter reação. O Tou havia se distraído por alguns segundos e a princesa havia subido na borda da muralha para pular. Tou não percebeu que o que havia falado para ela era o gatilho final para que a garota, para que a princesa pudesse acabar com aquela dor. Nei olha para o chão e agradece ao Tou, dizendo que seu medo havia desaparecido, mas que ela ainda precisa se desculpar com todos os mortos. Nei então acaba pulando em direção ao chão. Nei acaba indo em direção à morte. As últimas palavras de Nei para o Tou é que ele continue a cuidar do povo ali de Han. As pessoas ficam em choque com a atitude ali da princesa e não tem mais volta, não tem como mais ela ser salva. Mas o Tou faz a coisa mais impensável. Ele se pendura na muralha e pega impulso com toda a sua força para ir atrás da princesa. Tou então se joga em direção ao solo para evitar que a Nei fosse o novo reforço do Vasco, pulando em sua direção. As pessoas estão em choque ao ver a princesa Nei indo em direção ao solo. Nei já desistiu de viver, enquanto ela fecha os olhos em direção à morte. Porém, Tou ainda não desistiu. Seu braço luta para lhe alcançar. Os olhos do Tou estão fixados na princesa. Veias saltam dos seus olhos com o tamanho ali da força que ele está fazendo para lhe resgatar. E ele então consegue agarrar sua mão. Os dois colidem ali com o solo, colidem ali com o chão, caindo no lugar onde um monte de pessoas estavam. Alimentos, cestas, frutas, tudo cai no chão para tudo quanto é lado. A poeira se levanta por todo o cenário. As pessoas continuam escandalizadas com o que estão vendo. Não tem um que não esteja de boca aberta ou com os olhos arregalados. A poeira então começa a baixar, a fumaça começa a se dissipar e então o Funk God do Tou está de pé. Está de pé segurando a princesa no colo. Hara do céu! O Tou cai do céu de uma altura absurda, agarra a princesa no ar e ainda cai de pé. Inacreditável, inacreditável.
inacreditável. O Tom então aproxima a cabeça da princesa do seu peito e diz que neste exato momento ela morreu uma vez junto com a culpa que a consumia. Se ela está falando sobre expiar os seus pecados para os espíritos de Han, isso já é mais do que o suficiente. Ney começa a chorar ainda mais quando Tom continua dizendo que, como ele já disse várias vezes, ela salvou todas as pessoas que estão vivas hoje e que a partir de agora Ney deve viver para guiar o povo de Han. E se ela precisar, este Tom dedicará toda a sua vida para apoiá-la. Olha, Absolute Cinema.